Ai, 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 ai. Olha, meus amigos, hoje nós temos prazer especial. Eu estou aqui com a antologia que eu fiz aqui, a Antologia dos Poetas Brasileiros do século XX, e na página 215 tem um poema belíssimo, belíssimo, dos 100 melhores poetas brasileiros do século XX. É um poema que diz o seguinte: Cântico, limarás tua esperança até que a morte se desgaste. Mesmo sem mó, limarás contra a sorte e o desespero, até que tudo te seja mais doloroso e profundo. Limarás sem braços, sem mãos ou braços, com o coração resoluto. Conhecerás a esperança após a morte. Carlos Nejar, Porto Alegre, Guarapari, Flamengo, cidadão do Brasil e do mundo, um dos 100 melhores poetas brasileiros, que agora, mas também um grande narrador, agora está lançando mais um manifesto daqueles que eu gosto, contra o nazismo, a morte é ariana. Carlos Nejar, que prazer ter você aqui na sala. Maria Isabel Pimentel de Castro Pinto, poeta, prosador, acadêmico da Academia Brasileira de Letras, gaúcho, capixaba e carioca, brasileiro e cidadão do mundo. Que alegria para mim, ô Neumani. Alegria também de ver Isabel, teu filho, e poder estar contigo aí nessa conversa. Eu sei já da tua lucidez, e eu fico aqui na espera. Obrigado pela leitura do meu poema. Nós precisamos, de fato, limar a esperança, porque sem ela, o que que nos fica, não é? Eu acabei de receber aqui A Morte é Ariana, mais um manifesto do militante da liberdade e da livre expressão, que é o Carlos Nejar, foi lançado pela editora Age. A Morte é Tirana é uma narrativa. O Nejar, além de grande poeta. É ficção, é um romance. Eu escrevia há muitos anos atrás em Quando, Guarapari. quando foi que você estava morando em Guarapari e E aí você eu morava em Guarapari e escrevi esse livro. E, curiosamente, parece que o livro nasceu para hoje, para o nosso tempo de hoje. Foi escrito em 2015. Lá vai tempo o poeta, você diria que ficar. hoje o livro é mais contemporâneo que em 2015 ou é É tão mais contemporâneo quanto? contemporâneo. Eu, quando fiz, eu não pensava, as coisas é que me pensavam. E o importante é isso mesmo, viu, Neumann? De deixar as coisas pensarem em nós. E, e o tempo também vai junto. E ele começa a ficar mais contemporâneo, mesmo que nós não saibamos. Hum, Poeta, você E esse fala. livro é uma invasão de ratos nazistas em Rio Pampa. Rio Pampa é um lugar que eu inventei e eu descrevo num processo de memória aqueles antigos personagens que tomaram conta de um tempo na Alemanha e sob a forma de ratos que invadem a cidade, tomam conta da cidade, mas eles são vencidos pela palavra. Poeta, vencidos pela palavra, pelo pensamento, pela liberdade. Agora, Rio Pampa E lembra o pela Rio Grande. liberdade. Você é um gaúcho,
gaúcho, apesar da sua alma também capixaba e também carioca, mora no Flamengo, você é um gaúcho. E o Rio Grande do Sul, o sul do Brasil, em Santa Catarina, principalmente, além de São Paulo, né? O Mengele, por exemplo, morou em São Paulo. Né? Foi um lugar para onde muitos ratos nazistas fugiram, e o Mengele, por exemplo, morreu na praia de Bertioga, sem que nunca tenha sido alcançado pelo Simão Wiesenthal e tal. Ô, poeta, você diria que hoje a ameaça nazista, a morte ariana, ela é tão significativa e perigosa quanto foi nos anos 20 e 30 do século XX, e depois, antes do Eichmann ser detido em Buenos Aires, levado para Jerusalém, Eichmann em Jerusalém, um grande livro da dona da O música. Neumann, o Sim, nazismo é um estado de alma, vai e vem com as marés, os interesses de poder, a tentativa de dominar o humano e de esmagá-lo sobre o poder. Por isso que a morte é ariana, porque o grande signo nazista é a morte. Eu, quando escrevi, eu pensei no nazismo como estado de alma. Hoje eu penso mais ainda, porque, sobretudo na Europa, esse livro se torna contemporâneo. Não quando foi escrito, mas quando agora está saindo. Tudo sai no tempo certo. E esse livro ia sair em São Paulo, no ano seguinte do fato de haver sido escrito. E no momento da saída do livro, a editora faliu. E o livro ficou suspenso no tempo. o livro contém 110 páginas, mas assim, a grande leitura desse livro é o seguinte: o que derrota a morte é a cultura. A cultura do Nejar é simplesmente humilhante. Eu fui seminarista e traduzi muito Júlio César e tive grande predileção por poetas romanos, mas o Nejar dá um banho de cultura latina aqui, ao citar os grandes poetas romanos que são a alma do Dante, que por sua vez é a alma da poesia ocidental, que ele mostra o seguinte: a única arma contra a morte é a palavra, é a cultura, e ele é o que ele tem de sobra, é de invejar o rumo das citações que ele vai aqui misturando na sua ficção. Eu me arrependo muito de não ter lido mais poetas romanos e talvez até gregos. Eu não conseguia ler em grego, eu li em latim, traduzia do latim. Mas a grande lição desse livro é essa: é a palavra. E o Nejar é um cultivador de palavras e cultura. Dá um banho, é um massacre de vida. É o contrário, né? Em vez de ser um massacre, é um massacre de vida contra a morte, usando o que imortaliza, que é a palavra e a cultura. Certo, Nejar? Neumann, tu és muito generoso, Neumann. Dizia um poeta que a erudição era surdo-muda. Ah, eu, às vezes, prefiro que ela seja clarividente. E é interessante o que Jorge Maltner, o músico, compositor,
e membro da Academia de Filosofia, escreveu na aba. Ele recebeu este livro, os originais desse livro, através do meu saudoso amigo Ricardo Moderno. Eu não conhecia pessoalmente Jorge Malter. Eu conhecia através da sua obra. E ele escreveu coisas incríveis. Foi tão generoso comigo antes de me conhecer. E ele O diz que o livro, livro percorre o caminho, veja, de todos os tipos de liberdade. E eles são revisitados e reinterpretados. A liberdade, o liberalismo da livre opção, a liberdade libertária das utopias revolucionárias, a libertinagem da condição humana e sua imperfeição e do amor, e, por fim, a liberdade liberticida dos ratos carrascos nazistas. E essa é uma frase do Malta que está na contracapa da edição agora da AGE, aqui, ó. Aqui, o Jorge Maltner, o filósofo tropicalista, companheiro dos meus amigos Omar Muniz de Brito, de Caetano Veloso, de Gilberto Gil, desde aqueles tempos do tropicalismo, que veio, que se encantou como eu fiquei encantado, ele também ficou encantado com esse texto. É um texto, é um texto paradigmático da luta contra a tirania e a morte. É um livro de militante, militante. É interessante de tudo, e eu quero prestar essa homenagem a Jorge Maltner. Eu mandei agora o livro a ele, mas mandei a um endereço antigo e voltou o livro. Mas eu quero aqui manifestar minha gratidão de como ele escreveu sobre a minha palavra sem me conhecer pessoalmente. E como ele percebeu o meu livro, aproximando inclusive no júbilo do Evangelho de São João, quando anuncia uma criança nasceu entre nós. A criança que nasce é sempre a palavra. É a palavra de um novo tempo, de um novo mundo. E é um mundo que também nós criamos. Quando não aceitamos a, a, a opressão, e quando amamos a liberdade da palavra, o sopro do Espírito. Então, esse livro, até para mim que criei, é um livro estranho, porque nós somos escritos na medida que nós escrevemos. Você foi tomado E o por esse livro livro. nos lê, e o livro nos lê, o livro nos ensina, e o livro é nosso pai. Cada livro, para mim, é como se fosse um novo pai no tempo. Nem é filho, é pai. Quantos livros você publicou, poeta, prosador, acadêmico, gaúcho, capixaba, carioca, cidadão do Já, mundo? per... Já perdi a conta. Oh, Neumann, já perdi. São muitos romances, muitos livros de poemas. A quarta edição da História da Literatura, teatro, que já foi encenado mais de 1.500 vezes, contos, é, história infanto-juvenil. É uma forma de continuar sonhando, de olhos abertos. Você se Até deixa que um dia tomar, nós sejamos você se deixa despertos tomar mesmo. pela palavra. A palavra A é a palavra me sua. toma.
A palavra metoma é uma experiência curiosa, às vezes até na madrugada. Viver em trecho, e eu tenho que escrever. E eu escrevo ou um poema, e de manhã eu percebo que o poema está correto na rima, no ritmo. O inconsciente é mais poderoso que o consciente. E os meus livros nascem de dentro, pela imaginação. Eu vou escrevendo. Termina como aqueles jogos de armar da infância. Eles se completam. Quando eu não ouço mais voz nenhuma, a voz está completa. Nós Ga- somos elétrons de vozes. Isso Sófocles dizia. E era gaguez eterna, gaguez de tumbas, gaguez muda de aves, gaguez um sexto dentro. Desculpe se eu me emocionar, poeta. A palavra viu Deus e a morte. Palavra não nenhuma, nem aba, asa, casca, o vagalume de palavra. Nada, nada, no nada, tudo. E o amor é o que não consegue morrer. Carlos Nejar, na página 109, a última página de A Morte é Ariana, passando aqui pelos seus companheiros de solidão. Vocês viram aqui João Guimarães Rosa, né? E esse eterno, eterno preito ao amor que une, que santifica, ao amor que reproduz. Carlos, desculpe, eu não consigo não me emocionar lendo um texto lindo como esse com que você concluiu. A morte é ariana. Eu que me emociono aqui, Neumann, porque é curioso, me caiu a frase que Deus aparece quando a imaginação está terminando. Agora, também a imaginação começa quando nós sabemos escutar as palavras. E tu fazes eu escutar as palavras, né, Mani? Isso é terrível. É a nossa, é a nossa única arma contra o nazismo. Uma coisa que você diz aqui ao longo do livro, que você mostra com seu texto magnífico, né? Você me lembrou um pouco Carlos Fuentes, com Aura, ou uma coisa assim, né? Aí você diz que é, a, a palavra vem, chega, se introduz sem pedir licença, como a Irene, do poeta Manuel Bandeira, um dos seus poetas favoritos, certo? Dos belos poemas de Bandeira. Irene não precisa pedir licença. A A palavra palavra, não precisa pedir licença, não é? isso É aí. maior do que nós, ainda bem. Como é, como é que você consegue ter tanta cultura, tanta coisa a citar? O seu livro, em 100 páginas, resume tudo. É, ó, o Rio Pampa me lembra o Rio Grande do Sul, né? Você está É o Rio sempre com o Grande Rio, do Sul, você tá sempre com o Rio Grande do é, Sul na minha, cabeça. é, é uma Você é um forma, pam, você é um é uma forma pampeiro, de você é um estar na pampeiro, um pampeiro. terra. É a forma de eu estar na terra. E a terra não adianta, não me abandona, porque eu sou a terra. Onde eu estiver, eu sou a terra. E a palavra é a terra. E é preciso que nasça semente para botar árvore. E nós somos sempre árvores de alguma coisa que nós não sabemos.
você eu estou tendo que terminar porque o nosso tempo está acabando, mas eu queria ainda que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa permanência da morte nazista, ariana, na nossa vida. Nós estamos tão distantes da Alemanha, mas a cultura nazista é uma cultura internacional, ela não é apenas alemã. Eu queria saber o seguinte: você sente uma ameaça constante nazista no ar, aí no Flamengo, nos Pampas, em Santa Catarina, na Suíça, no mundo? Porque o nazismo é estado de alma, é uma respiração de um tipo de ideologia, de poder que esmaga, que não conhece a liberdade. E nós estamos sempre pelo lado da liberdade. E essa ideia de morte, viu, Neumann, me persegue desde a experiência que eu tive. Quando eu entrei no Ministério Público, eu fiz o exame do coração. E o exame, depois de eu tomar posse, veio que eu estava com um problema sério no coração. Eu fui a um grande especialista gaúcho, e ele me disse: você tem 6 meses de vida. Aí me acolheram no Ministério Público, porque eles não tinham solução senão ou eles me aposentarem, ou então eu morrer na função. Eles preferiram que eu morresse na função. Eu estou até hoje vivo. E a coisa mais impressionante é que o médico que me tratou morreu do coração. Então, a morte ficou muito peremptória na minha criação. Eu tentei ordenar a morte, eu escrevi ordenações, e várias outras formas apareceram na minha criação, porque eu vivi isso. Poeta, Agora, nosso eu tempo. acho que a morte mais terrível é esta morte da ideologia, porque é a morte da liberdade. E sem a liberdade, nós perdemos a nossa condição de seres respirantes do universo, livres, sem nenhuma tentativa de supremacia, de cima para baixo, livres como pássaros. Livres como Só que nós não plantas. podemos, mas as palavras voam, não é? Poeta, Como infeliz... plantas. é, infelizmente o nosso tempo está acabando e eu não quero cortar nunca a sua palavra. Eu queria deixar aqui a minha admiração, a minha devoção pela sua poesia e pela sua prosa, que vem de muito tempo. É uma admiração que o meu companheiro Rinaldo de Fernandes, também, da qual também participou ao me ajudar na antologia dos melhores poetas brasileiros do século XX, que você realmente está ali no topo, no auge, em tudo, em cima de A Morte é Ariana é um livro que era para ter sido lançado há muito tempo, mas está sendo lançado agora. E, como você disse, ele é mais atual agora do que era quando foi feito, né? Você mantém, inclusive, um texto do Antônio Weiss, que diz: Carlos Nejar, que já experimentou e realizou de tudo na ordem literária, atinge seu clímax neste texto com criatividade, liberdade, revelação, discernimento, personalidade, estupendo domínio verbal, extracanônico, mas epifanicamente encantatório. É, com o autor desta epifania de encanto que eu presenteio os membros do meu canal e peço que ele se despeça aqui da nossa entrevista, mas não da nossa companhia. Estaremos
sempre, sempre, sempre juntos na luta contra a morte ariana. Por favor, dê a sua palavra final, Eu quero querido. abraçar a todos os que me assistem, sobretudo abraçar a ti e a Isabel, pela generosidade de sempre, pela lucidez das perguntas, pelo amor à palavra que nos une e pelo amor à liberdade, que também é bem maior do que nós. Muito obrigado. Deus te apiade de nós e Deus te mantenha com esse seu talento enorme, poeta querido. Um grande beijo para Obrigado. você e para a Elza e para o Fabrício e para toda a tua família, tá? Tchau, Tá querido. ótimo. Tchau, meu irmão. Até a volta. Até a volta. Até Esse poeta não sempre. para de escrever. Até a volta.